vou falar para vocês uma coisa. Deixa só o pessoal tá levantando aqui, o Léo. Toma cuidado aí para não poder esbarrar na câmera aí, ó. Avisa ele aí para ele esbarrar aí, toma cuidado. Você não ouviu, não? Cuidado aí, só para o cara esbarrar na câmera aí, ó. Já foi. Vamos lá? Vamos lá então. A partir de agora, hein, meu povo? Que vitória espetacular do Cruzeirão cabuloso contra o Flamengo. O Cruzeiro venceu e convenceu no que foi hoje disparado a melhor atuação do Cruzeiro na temporada 2025. Há muito tempo, De Leon, há muito tempo, Austin, a gente não via uma partida do Cruzeiro de encher os olhos durante os 90 minutos. Hoje o Cruzeiro pegou, vamos dizer assim, o melhor time do Brasil. Está entre Flamengo e Palmeiras. Tem o melhor elenco, tem os melhores jogadores, tem um investimento muito mais alto. E o Cruzeiro encarou de igual para igual. E você sabe aonde que o Cruzeiro se superou? Na vontade, na luta, na entrega, na dedicação, na raça. O Cruzeiro buscou esse resultado e hoje, eu vou falar uma coisa que tem muito tempo que eu não falo. Hoje eu me senti representado por todo mundo que correu ali de azul e branco. Hoje eu me senti representado. Todos esses torcedores aqui se sentiram representados. Tem coisas, De Leon, e eu vou ser sincero, tem coisas que eu não vou nem falar aqui hoje, porque hoje eu quero curtir isso aí. Nós batemos no Flamengo, aqui no Mineirão. A única coisa que eu quero falar é só o seguinte: meu querido Leonardo Jardim, você deu uma outra lenda. Ah, meu amigo Alberto Rodrigues, tá feliz, Albertinho? É bom demais, aí é só alegria. A única coisa que eu quero falar é: o Cruzeiro fez no primeiro tempo numa intensidade absurda, e no segundo tempo o jogo voltou um pouco mais cadenciado, um pouco mais controlado. E aí o Felipe Luiz faz 5 alterações, ele renova os pontas, renova o meio do Flamengo. O Flamengo estava com muito mais gás, muito mais inteiro. Só que hoje, gente, hoje a noite era dele. O Gabigol entrou aos 42 minutos do segundo tempo. E na primeira vez que ele pegou na bola, ele estava de costas pro gol e já virou chutando. E na hora eu falei, cara, o Gabigol tá querendo. E ele tá querendo, e vou te falar uma coisa, é justo. Ele merecia esse momento, o Gabigol. Sabe por quê, De Leon? Porque ele tá quietinho. O Caio Jorge tá voando e o Gabigol tá quietinho, fazendo o papel dele, tentando conquistar o espaço dele dentro de campo. E hoje, Gabigol, o seu momento chegou. Justamente contra o Flamengo, você fez explodir esse Mineirão, incendiou a torcida cruzeirense e calou a torcida flamenguista. Palmas para todos vocês. E só um puxãozinho de orelha. Ô, meu querido Leonardo Jardim, mexe um pouquinho mais rápido no time. Mexe um pouquinho mais rápido no time, porque hoje poderia ter dado ruim. Mas parabéns a todos. Vitória de gigante. E eu falo isso aqui, gente, com todo respeito ao Flamengo, tá? Que é um timaço. É um baita de um time, o time do Flamengo. E a vitória hoje do Cruzeiro é merecida. Me deixa! Hoje eu vou me embriagar. Eu falei que ia ser a lei do ex. Eu falei que ia ser a lei do ex. Está aqui, ó, o manto sagrado. Cruzeiro 2-1. Gol de Gabigol, fazendo o gol da vitória do Cruzeiro. Eu falei, lei do ex. Eu falei 1-0, gol do Gabigol. Foi 2-1, um gol do Caio Jorge, que jogou demais. Para mim, o melhor jogador em campo. E o Gabigol predestinado. Entrou aos 40 do segundo tempo. O Eduardo sofreu pênalti. O Gabigol bateu, o Rossi defendeu, mas no rebote o Gabigol botou no balaio. Cruzeiro 2-1. Eu avisei, a lei do ex. A lei do ex. Teve a lei do ex com a Arrascaeta, que foi do Cruzeiro e marcou o gol de empate. Cruzeiro soberano, que jogaço. Primeiro tempo espetacular, as duas equipes jogando muito, muito. O Cruzeiro, Cássio, 2 defesas gigantescas no primeiro tempo. Rossi, o melhor jogador do Flamengo, com pelo menos as 4 defesas fundamentais, porque o Cruzeiro jogou muito. E olha que o técnico manteve o time todo até os 38 ali do segundo tempo, quando ele fez uma alteração e depois colocou o Bolassi e o Eduardo. Que jogo do Cruzeiro, que vitória maravilhosa, 13 pontos, 100% em casa, batendo o provável campeão brasileiro. Porque o Flamengo é o grande candidato
ao título brasileiro, é o melhor time da América do Sul, e o Cruzeiro foi lá e burdoou, não teve conversa. Definitivamente o Cruzeiro está na briga, Fábio Soares, é isso aí, Fábio, deu cabuloso, eu avisei, tem a lei do ex, eu avisei, peguem os vídeos da semana inteira, eu estou eufórico sim, porque o Cruzeiro ganhou do melhor time da América do Sul, e jogando de igual para igual. Cruzeiro é uma partida brilhante, Cássio fenomenal, Fagner espetacular, Vidjalbe e Fabrício Bruno maravilhosos, Kaique também, Lucas Romero e Lucas Silva, o Christian que joga demais, Matheus Pereira mais ou menos, Caio Jorge espetacular. Que jogo do Cruzeiro, meus amigos, que felicidade. Eu quero 5 mil nessa live, simultâneos, quero 5 mil. Eu avisei, peguem meus vídeos aí, a lei do ex, o tempo todo eu falei nisso. Se continuar essa pegada, até metade do campeonato teremos chance de conquistar uma vaga na Libertadores ano que vem, Anderson Cabuloso, e até brigar pela taça, quem sabe? Por que não? Ganhou do melhor time do Brasil? Estamos ao vivo em cores, canal Jair Carvalho Esporte, se inscreva. Tá bombando, tá legal, senta o dedo no like. A torcida já, Alex de Godoy, já tá pintando o campeão azul. Tá certo, o torcedor tem o direito de comemorar. Ô, gente, que vitória maravilhosa. Que jogo do Cruzeiro. Tá aí, ó, o Cabuloso, ganhando do meu Mengão. Eu tô tranquilo, porque eu sou Cruzeiro e Flamengo, né? Mas é claro, profissionalmente, torço pelo Cruzeiro. A China Azul tá comigo. É quem faz meu programa ser um sucesso. Então é cabuloso mesmo. E quem não gostar, vaza. Aqui é lugar de cruzeirense. Thiago Miquete, Gabigol decidiu. Eu avisei, Thiago. Tiagão. A lei do ex não falha. Tá bombando, tá legal. 1.150 já conosco, com 3 minutos de programa. Eu quero 5 mil. Depois de uma vitória dessa, nós vamos que vamos. Que jogo espetacular do Cruzeiro. Esse Caio Jorge é demais. Que jogador. Anderson Cabuloso, Gabigol e Caio Jorge. Tem que jogar juntos. Forma uma boa dupla. Mas depois ele tirou o Caio Jorge, meteu o Bolaci, o Eduardo. Bolaci brigou pela bola, sobrou para o Eduardo. Léo Pereira fez o pênalti. Que beleza, hein? Oi, Jair, boa noite. Cruzeiro voltou. Gilmar Grajaú. Gilmar, é isso aí, meu camarada. É isso aí. Isso é o Cabuloso. Tem que respeitar essa camisa. Mister Leonardo Jardim tirou a laranja podre do grupo, tá aí o Cruzeiro ganhando. A laranja podre foi embora. Gabigol decidiu hoje, o Mister mexeu bem e veio a vitória. William Vieira, eu avisei, peguem todos os meus vídeos do meio de semana para cá, depois do jogo com o Vila Nova, eu falei, lei do ex, Gabigol vai fazer o gol da vitória. Tá aí a lei do ex, amigo. Gabigol, ídolo já, Ezequiel Rodrigues. Gabigol e Caio Jorge, né? Caio Jorge está jogando demais. Que jogador esse Caio Jorge. Mandou uma bola, ela desviou na zaga, o Rossi, com 3 dedos, explodiu no travessão. O Cruzeiro jogou demais. E o Rossi fez as grandes... O Cássio fez 3 defesas gigantescas. O Cássio voltou a ser o Cássio do Corinthians. Mas o Rossi fez pelo menos umas 5 ou 6 defesas que salvaram o Flamengo, hein? Cristiano Rodrigues, agora o Cruzeiro vai brigar. Time monstro, destruiu o jogo. Lucas Silva e Lucas Romero ajeitaram o meio campo. Esse Christian eu falei em Brennerton. Garoto, a hora que você entrar nesse time não sai mais. Que jogador. MX intermediação de negócio. Nem o maior roteirista escreveria Gabigol entrar nos 42 e marcar os 52. Mas eu falei que ia ter a lei do ex. Pega meus vídeos, pega meus stories, pega meu feed no Instagram, pega meus vídeos ao vivo, tudo. Você vai ver lá, Jair falando, Gabigol vai ter a lei do ex. Só que eu falei que ia ser 1-0, foi 2-1. Né? Full stage, Caio Jorge e Gabigol juntos, já! Calma que o Mister sabe o que faz. Deixa o Mister tocar o time. Deixa ele fazer do jeitinho dele. E o Gabigol bateu o pênalti, o Rossi pegou, espalmou, o Gabigol chegou e meteu lá dentro. Ronaldo Fernandes, boa noite, esse é a lei do ex funcionando de novo. Parabéns ao Gabriel, mas principalmente ao Léo Jardim. Como esse cara sabe extrair o melhor de cada jogador. Você falou, hein? A lei do ex iria pegar. Eu falei, sempre acontece. Aconteceu com o Arrascaeta, no empate, e aconteceu com o Gabigol na vitória. Né? Rodrigo Pereira, nem Gabigol nem Arrascaeta comemoraram. Sim, respeito, né? Seus gols, isso sim, são jogadores que têm respeito pelos antigos clubes. Não como certo jogador que reclama do banco por aí. É isso aí, ó. A laranja pode ser... Gente, deixa eu abaixar o ar, que agora eu fiquei até com calor.
Fiquei até com calor. Que vitória do Cruzeiro! É o Cabuloso. Que vitória espetacular do Cabuloso. Que vitória espetacular do Cabuloso. Que vitória espetacular do Cabuloso. Ah, domingo maravilhoso. 13 pontos. Cruzeiro chega a 13 pontos. Rodrigo, em que lugar está o Cruzeiro na tabela agora? 4º lugar? Porque ele chega ao mesmo número de pontos. Tá o Palmeiras 16, Flamengo tem 14, vamos ver ali, ó. Palmeiras 16, Flamengo 14, Bragantino 13, Cruzeiro 13! Cruzeiro 13 em 4º lugar! Cruzeiro 13 em 4º lugar! Em 4º lugar, superando todas as expectativas. As aves de mau agouro, como é que estão agora? Aqueles que não gostam do Cruzeiro, aqueles que odeiam o Cruzeiro, como é que eles estão agora? Como? Tem time lá embaixo na lanterna e o Cruzeiro está lá em cima, entre os 4, desde o começo do campeonato, surpreendendo a todos. As aves de mau agouro se deram mal. É o Cabuloso, gente, tem que respeitar essa camisa. Essa camisa é conhecida no mundo. Essa camisa aqui é conhecida no mundo, assim como a do Flamengo. São 2 gigantes, são 2 gigantes. E quando se trata de gigantes, tudo pode acontecer. Prevalecer. Ô, China Azul, 53 mil pessoas. Que show, hein, China Azul? Parabéns, China Azul. Olha lá, o Atlético Mineiro está em 17º com 6 pontos. O Cruzeiro tem 7 pontos a mais que o Atlético Mineiro. Tão badalado aí. Isso é o Cruzeiro Cabuloso, gente. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Depois a gente volta com a tabela aí, Rodrigão. Agora tá ok, Sérgio Coelho. É isso aí, Sérgio. Tem que acreditar mais no Cruzeiro, rapaz, no trabalho do Léo Jardim. Caio Jorge, belíssima contratação. Cássio, conquistando a massa. Conquistando a China Azul. Que maravilha. Estamos ao vivo em cores, canal GS Carvalho Esporte. Eu quero muita mensagem. Eu quero passar de 5 mil simultâneos. É com vocês. Depois da vitória dessas, estão de brincadeira, né? Que partidaça do Cruzeiro, Wellington Nunes. Jogo gigantesco. Jogo de time grande. Ei, Letícia! Letícia Prata tá aí, ó, feliz da vida. Uhul! É isso aí, minha querida. É o Cabuloso, tá sempre com a gente. Revelson Santos, show de bola. Eu falei que ia ter a lei do ex. E teve para um lado e para o outro. Só que para o outro foi vitória. E foi do Gabigol. É Gabigol! É Gabigol! É Caio Jorge! É Caio Jorge! Atura ou surta? Atura ou surta? Esse é o gigante das Minas Gerais. Olha lá, Revelson Santos, você falou, eu falei, é só pegar meus vídeos. Gente, 1-0, gol do Gabigol, lei do ex. Foi 2-1, gol do Gabigol, lei do ex. Lei do ex não falha. Sandro Carvalho, bom, Jaci. Flamengo e Cruzeiro vão brigar pelo título. Tomaram. O Flamengo é um grande candidato, gente. O Flamengo tem na reserva Bruno Henrique, aí sai entra Cebolinha, aí sai entra Luiz Araújo. O Flamengo tem um time, tem 2 times muito fortes. Mas o Cruzeiro aos poucos se ajeitando. Essa vitória, pô, maravilhosa. Maravilhosa. Isaac e Gabriel, 0 Jaci, eu sabia que o Cabuloso ia ganhar, mas eu venho falando a semana inteira. Né? Muita gente, eu sei isso e aquilo. Tá aí, meu amigo. Tá aí. Lenine Dietrich também está sempre comigo. Boa noite, Jaci. O problema é sempre que jogamos contra tudo e contra todos. E quando é contra o Flamengo, isso dobra. 0. Teve um pênalti do Rossi, um chute que ele deu no Christian, que o VAR não chamou o juiz, hein? Eu tô maluco, José Marcos. Eu também, José Marcos, eu tô maluco. Que vitória espetacular. Que jogo do Cruzeiro. Shelly Cowboy, Jaci. Só achei que o Jardim demorou a mexer demais. Demorou não. O time estava tão bem que ele não queria mexer. Se os jogadores estavam aguentando, ele fez muito certo. Mexeu na hora certa e mexeu para ganhar. Jailton Monteiro, campeão voltou, 0. Gente, ver a China Azul feliz não tem preço. Revelson voltando aqui, meu amigo, estamos avançando. Devagarzinho, com o pé no chão, falta muita coisa ainda. Mas a cada jogo o Cruzeiro vai crescendo. Eu disse para vocês, é um processo gradativo, é um processo, né, um pouquinho demorado, mas a coisa está fluindo. Marcos Roberto, Jairzinho Jardim, mitou hoje, foi fera na leitura do jogo. Sim, gente, português espetacular. Tem que respeitar. Daniel, a lei do ex prevaleceu. Eu avisei. Quem acompanha o Jaci Carvalho sabe. Eu avisei a semana inteira. Olha a lei do ex, Gabigol. Tá aí, ó. Tá aí. O Cruzeiro está começando a me iludir, Igor Assis. Quem te iludiu, Igor Assis? O Cruzeiro está voltando ao que ele sempre foi. A realidade do Cruzeiro é essa. Contra tudo e contra todos. De Leon Di, boa noite, Jaci. Isso mostra que o Dudu e o Marlon eram laranjas podres. E mostra que o time não entende, que o Tite não entende nada de futebol. Isso é verdade. Isso é fato. Isso é fato. As laranjas podres foram embora. Vamos falar pra frente. O Felipe Obama aí, Felipe Silva, meu camarada, o Cruzeiro jogou demais. Que jogaço. Jogaço. Jogo de 2 times do mundo. Gente, esses 2 times têm 30 títulos importantes, nacionais e internacionais.
Nacionais e internacionais. Melhor jogo da rodada esse Cruzeiro e Flamengo, Roberto Carlos. Jogo em nível de Europa, viu? Poucas faltas, jogo bem jogado, cadenciado, as duas equipes procurando gol. O Cruzeiro foi um pouco melhor. No segundo tempo, o Cruzeiro foi muito melhor. Primeiro tempo, muito igual. Segundo tempo, o Cruzeiro foi superior. O Flamengo ali pelos 25 tentou alguma coisa, depois o Cruzeiro voltou a ser melhor. Olha as defesas do Rossi, gente. Full stage, que noite, que jogo. Ah, China Azul feliz, quarto lugar, 13 pontos. Palmeiras tem 16. O Cruzeiro está a 3 pontos do líder. O Cruzeiro está a 3 pontos do líder. O Cruzeiro está a 3 pontos do líder. Pelo amor de Deus, meu amigo. Felipe Albuquerque, Jairci, dá para buscar o brasileiro. Está deixando sonhar, tem que sonhar mesmo. Os sonhos não envelhecem, já dizia Lô Borges. E os sonhos não envelhecem. O homem vive de sonhos. Quem não sonha, não vive. É isso aí, meu camarada. Ronaldo Fernandes, boa noite, esse sempre com você e com o meu cabeludo. Senta o dedo no like, galera. Eu quero like lá em cima, quero mais de 5 mil simultâneos. Vamos bombar. Marcos Santos, vitória do Cabuloso. É isso aí, Marcos Santos. Tamo junto. Caio César, que não é o Caio Jorge. Mérito ao Jardim. Mérito ao Jardim é o time todo. Time espetacular. Muita gente, o Kaique falhou no gol do Arrascaeta. Eu falei, não falhou, não. Pô, tem lances que não tem jeito. O Gerson foi mais rápido, tocou a bola, o Arrascaeta meteu no ângulo. Mas não importa, isso é passado. O que importa é o gol do Gabigol. A lei do ex. Marcos Vinícius, boa noite, Esse. Por toda a humildade, Gabigol mereceu marcar o gol da vitória. Ele entendeu que o Jardim queria e mereceu muito. É isso aí. O cara integrado ao grupo, participando, treinando, vibrando com os gols do Caio Jorge. Gabigol está me surpreendendo profissionalmente, positivamente. Jéssica Silva, senti que ele ia errar o pênalti, mas o cara tem estrela. É, bateu mal, né? Dá uma porrada no meio do gol, gente. Ainda mais ele conhecendo o Rossi, jogou com ele. Dá uma porrada no meio do gol que não tem erro. Mas felizmente pegou o rebote e fez. Valeu, Cabuloso, Fantini Pedroso. É isso aí, Fantini. Tá rindo à toa. Giovanni Enes. Foi bom. Que prossiga assim metendo gol. É isso aí. O Cruzeiro agora tem um grupo de verdade. Um grupo coeso, um grupo unido. Diego Henrique, Gabigol tem estrela. Bora, Cabuloso. Vamos que vamos. Senta o dedo no like. Tá bombando e tá legal. Elias Alvarenga. Boa noite, Jairci. O passe do Bolaci, pênalti do Eduardo. E o gol do Gabi. Será que o Jardim conhece? Colocou os 3, tudo aconteceu. Germano Simon, ninguém segura o Cruzeiro. Vamos que vamos, com o pé no chão, gente, com o pé no chão. Meio de semana tem aquele Muxuquiruna no Equador, que o Cruzeiro deu uma sacola neles para eles aprenderem, né? Ainda fique vivo na Sul-Americana, mas tá tudo certo. O importante é o Brasileirão, Copa do Brasil. Pedro Henrique, agora sim, mestre Jairci, esse é o verdadeiro Cruzeiro. China Azul não decepcionou não também, lotou o Mineirão, apoiou do começo ao fim e saiu premiada. Humberto Gabigol e Caio Jorge brilham e Cruzeiro vence o Flamengo no Mineirão pelo Brasileirão. Em uma tarde de gala no Mineirão, com mais de 52 mil torcedores empurrando a equipe, o Cruzeiro mostrou força e venceu o Flamengo por 2-1 neste domingo 4, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória celeste teve gols de Caio Jorge e Gabigol, este último marcando nos acréscimos e decretando o triunfo da Raposa. Arrascaeta fez o único gol do rubro-negro. Com o resultado, o time de Leonardo Jardim chegou aos 13 pontos e segue firme na 4ª colocação da tabela. Já o Flamengo, de Felipe Luiz, perdeu a chance de se manter na ponta, sendo ultrapassado pelo Palmeiras, que chegou aos 16 pontos após bater o Vasco. Caio Jorge, decisivo mais uma vez. O camisa 19 foi o grande nome da partida. Além de abrir o placar com um belo gol, Caio Jorge esbanjou confiança e quase ampliou em um chute que explodiu no travessão, obrigando Rossi a fazer uma defesa espetacular. A pressão do Cruzeiro no primeiro tempo foi intensa, com marcação alta e muita organização tática. Gabigol entra e define no fim. Já nos acréscimos da segunda etapa, quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, Gabigol, emprestado pelo Flamengo ao Cruzeiro, apareceu livre na área para finalizar com categoria e garantir os 3 pontos para a Raposa. O atacante não comemorou o gol em respeito ao ex-clube, mas foi ovacionado pela torcida celeste. Próximo compromisso.